essa pergunta e entender as implicações. Eu queria indicar 3 livrinhos aos irmãos que eu também usei para preparar esse material. Um deles é o Evangelho e Evangelização, do Mark Dever. O Mark Dever é pastor da Capitol Hall, lá em Washington. Ele tem um trabalho muito próspero, né, que tem crescido muito, e eles desenvolveram esse ministério chamado de 9 Marcas, que tem ajudado muito a igreja em diversos locais. Tem muito material muito bom e vale a pena ler. Mark Dever é esse moço, para quem não conhece ainda. Um outro livro é Evangelização. Como criar uma cultura contagiante de evangelização na igreja local. Esse irmão, o Max Stiles, ele é presbítero. Ele atua em uma igreja que está sendo plantada pela igreja do Mark Dever. A igreja do Mark Dever é de Washington, né? Eles estão auxiliando em um trabalho de plantação em uma igreja em Dubai. E o Max Stiles serve lá como presbítero. Escreveu esse livrinho também. Irmão, são livretos mesmo. É um material bem pequenininho, bem fininho, tanto esse quanto o anterior. E inclusive desse vermelhinho eu consegui já umas 4 cópias para distribuir entre os irmãos, e a gente vai trocando aí para os irmãos poderem ir lendo, né? Mas é um material bem fácil de ler e muito bom. Esse é o irmão. E o próximo livro é o Igreja Centrada, do Tim Keller. Acho que o Tim Keller talvez a maioria dos irmãos conheça, né? O Tim Keller é um autor muito conhecido. Ele já escreveu quase 200 livros. E ele é pastor da igreja Redeemer, que fica em Nova York. O que tem se destacado muito no ministério do Tim Keller é o trabalho de igrejas em grandes cidades, em metrópoles. Nova York não tem uma igreja parecida com a do Tim Keller, né? É uma igreja presbiteriana que tem crescido muito e tem sido uma bênção ali na cidade. E se os irmãos pesquisarem na internet, vão ver muito material mesmo do Tim Keller. Esse é o irmão. Então, o que é o Evangelho? Eu sei que você pode até pensar assim, pastor, eu sei o que é. Eu sei o que é o Evangelho. É verdade que apesar da gente afirmar isso, às vezes, se a gente disser assim, tá, irmão, então diga pra gente o que é o Evangelho. Aí parece que a gente dá meio que uma travada, né? A gente diz assim, bom, peraí, deixa eu só tentar organizar aqui as ideias. Então a intenção é essa, você sabe, mas tentar te relembrar um aspecto ou outro que talvez você não lembre, te ajudar a lembrar, a esquematizar como é o Evangelho, organizar de forma sistemática para você mesmo. Ponto 1. O único Deus, esse material, irmãos, é praticamente uma cópia do livro do Mark Dever, aquele livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Tem um capítulo que ele trata sobre evangelização e que ele reproduz também bastante naquele livro que a gente viu agora no começo, Evangelho e Evangelização. O único Deus nos criou à sua imagem, sem defeitos, para que o conheçamos, amemos e o sirvamos. O ponto de partida do Evangelho é a própria criação. Deus nos criou, irmãos, de forma perfeita. No momento em que nós fomos criados, que o primeiro homem e a primeira mulher foram formados, eles não tinham nenhum tipo de defeito moral, físico, eles não tinham nenhum tipo de inclinação pecaminosa, nenhum. Eles foram criados exatamente de forma perfeita por Deus. De Gênesis 1, 27. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Há muita discussão, às vezes, sobre o que representam a imagem e a semelhança de Deus no homem, né? O que isso significa. E a gente pode discutir em outro momento. Tem um livro da nossa editora, da editora Cultura Cristã, chamado Criados à Imagem de Deus. E nesse livro tem um capítulo bem longo, onde ele discute essa questão da imagem de Deus no homem, o que é que isso significa. Nós podemos, em outra oportunidade, conversarmos mais sobre isso. Mas o que precisa ficar claro para a gente é que o ser humano é uma criação de Deus.
E, em especial, ele refletindo essa imagem, ele reflete também nesse momento pré-queda, nesse momento antes do pecado, reflete também essa perfeição que há em Deus. É óbvio que o homem nunca será perfeito como Deus, que é perfeito em todos os sentidos, de todas as formas que eu e você pudermos imaginar. Mas eu estou destacando que foi Deus quem criou e criou a sua imagem para mostrar aos irmãos que, na realidade, o homem não foi criado com um problema. Ele não foi criado com uma falha. Quando Satanás chega para Eva e a tenta e diz assim: olha, na realidade o que Deus está querendo fazer é ocultar de você alguma coisa que vai fazer você ser semelhante a Ele. Se você comer do fruto dessa árvore, você vai ser igual a Ele. É por isso que Ele não quer que você coma. E Eva resolve fazer aquilo. Ela faz isso espontaneamente, irmãos. A tentação para Eva é diferente da tentação para nós muitas vezes hoje. Porque hoje, quando alguém nos tenta, há um aspecto externo, que é aquilo que a pessoa está nos oferecendo, aquilo que a situação está propiciando, mas isso encontra eco no nosso coração, na nossa alma. Por exemplo, quando alguém diz alguma coisa que nós não gostamos, quando alguém nos ofende, nos desacata de alguma forma, isso é uma tentação? É. Qual é a tentação nesse momento? Fazer a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Você me ofende, eu lhe ofendo. Você me ofende, eu lhe ofendo de novo. Isso é a tentação. Por que isso é uma tentação? Porque está havendo um agente externo, a criatura que está nos ofendendo, que está nos desacatando, que está dizendo que nós não gostaríamos de ouvir, e há um desejo no nosso coração de nos comportarmos da mesma forma. Isso não acontecia com Eva. Ela não tinha essa inclinação pecaminosa que afeta a mim e a você hoje, depois da queda. Ela escolheu voluntariamente que iria transgredir, que iria desobedecer a Deus. Deus disse: não faça isso. E depois que Satanás conversou com ela, ela disse: eu vou fazer. Diferente de mim e de você, ela não tinha esse tipo de inclinação. Irmãos, por favor, se alguém quiser dizer algo em algum momento, pode dizer, viu? Não se preocupe, nós temos inúmeros domingos para terminar. Vai dar certo, não tem pressa não. Nosso objetivo aqui não é concluir a lição a qualquer custo, não. Mas é que o ensinamento fique claro para a gente, que a gente compreenda a orientação bíblica para nós. Então não tenha receio de perguntar, de dizer alguma coisa. Se não der para terminar nesse domingo, termina no outro, no outro, no outro, no outro. Um dia termina. Um dia a gente chega lá. Então não se preocupe não. O segundo ponto é que nós pecamos. E esse pecado nos distancia de Deus, irmãos. O que é pecado? Pecado é, acima de tudo, desobedecer a Deus, escolher o nosso próprio caminho. Foi isso que Eva fez. Adão e Eva receberam de Deus uma ordem: vocês podem comer de tudo que há no jardim. Tudo. Só não comam dessa árvore. Dessa árvore aqui, não comam. Mas o resto você pode fazer tudo o que você quiser. Depois que Eva ouviu a argumentação de Satanás, ela entendeu que ela poderia optar por fazer outra coisa. Entendam que Satanás não entrou em Eva, não tomou posse dela. Ela não estava inconsciente quando aquilo aconteceu. Não entrou um espírito nela e fez com que ela pegasse a fruta e Isso não aconteceu, irmãos. Foi um ato voluntário, é óbvio. Ele mostrou a ela, ele argumentou, ele conversou com ela, ele lançou dúvidas sobre aquilo que Deus tinha falado. Mas ela fez isso voluntariamente e conscientemente. O que ela faz então? Uma pessoa que havia sido criada de forma perfeita e havia recebido orientação de Deus como viver, resolveu trilhar o seu próprio caminho. Resolveu escolher como deveria andar. É o Senhor dizendo: o caminho é esse. A gente olha e diz: mas eu não estou sentindo. Não estou sentindo que isso é o melhor. Não é possível. Talvez seja por aqui. Talvez seja esse aqui. Porque, e aqui o Senhor sabe lá o que vai acontecer. Eu já vi outras pessoas que foram por aqui e o que aconteceu com elas. Isso é pecado. É escolher o nosso caminho a despeito daquela orientação que Deus nos deu. Foi isso que Adão, Eva e todos nós fizemos. Paulo escreve assim aos Romanos: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem ninguém que não pecou, irmãos. Ninguém. Não existe essa pessoa que não pecou. Há pessoas que às vezes
não pecam conscientemente. Crianças, por exemplo. Crianças pecam, mas há um momento em que elas vão ter consciência disso. Não dá para determinar quando é, não dá para determinar uma idade, isso é muito individual, isso é muito pessoal, isso acontece com cada pessoa. Mas há um momento em que a criança peca voluntariamente. Ela tem noção do que deveria fazer e não faz. Quando é, exatamente eu não sei. Eu conversava com uma moça um tempo atrás, e ela contando que estava brincando de bola com o filho na quadra do condomínio, e tinha uma centopeia, um bichinho lá andando, e o menino ia pisar, e ela disse que não era para pisar. Não faça isso, não mate o bichinho não. E o menino pequenininho. E aí ele pega, chuta a bola para longe, e ela vai buscar. Aí ela vai buscar, enquanto ela olha para trás, está ele aqui já com o pezinho. Para dar conta do bichinho que estava andando. Por que é que faz isso, né? Ele tem consciência do que está fazendo. Então, em algum momento, a criança começa a pecar voluntariamente. Mas nenhum de nós está livre do pecado. Nenhum, não tem como. Depois de Adão e Eva, todos nós fomos afetados pelo pecado. O salário do pecado, a consequência natural do pecado, é a morte. O que é a morte? O afastamento de Deus, que se inicia aqui nesse mundo. As pessoas, quando escolhem os seus próprios caminhos, elas já estão se afastando de Deus aqui. Isso é morte espiritual. Vai haver um momento, então, que vai acontecer uma morte física. O corpo dela vai parar e ela vai continuar seguindo, separada de Deus, eternamente. Ela escolheu viver o seu próprio caminho aqui nesse mundo e ir se afastando de Deus. Quando ela morre, ela vai viver eternamente separada de Deus. É o mesmo caminho que ela escolheu aqui, é só uma consequência. Ela escolheu os próprios caminhos aqui, separada, distante de Deus, abrindo mão daquilo que é a orientação de Deus. Como consequência disso, ela vai viver eternamente também separada de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, que é o nosso próximo ponto. O que é que nós vimos até agora, então? Deus criou o homem de forma perfeita e ele voluntariamente resolveu pecar, resolveu desobedecer, resolveu se afastar de Deus. Como consequência desse afastamento, ele morre espiritualmente. O que é morrer espiritualmente? Está afastado de Deus. Ele rompeu relações com Deus. Em seu grande amor, Deus tomou a forma de homem em Jesus, viveu uma vida perfeita e morreu na cruz, assim cumprindo toda a lei e tomando sobre si toda a punição dos pecados daqueles que deixariam seus pecados e confiassem nele. O que é que Cristo faz? O que é que Deus faz? Deus sabia que o homem não conseguiria voltar. Depois que Adão e Eva pecaram, irmãos, depois que eles foram afetados pelo pecado, algo mudou na alma deles. Aquele estado de perfeição que existia antes, não existe mais. Eles agora são naturalmente inclinados para o pecado. Naturalmente. Eles são como nós, que começa a passar as videocassetadas e a gente se bola de rir. A inclinação pecaminosa, né? É a única coisa que faz a gente rir da desgraça alheia, né? Mas é assim que eles se tornaram. E é interessante, algumas pessoas dizem assim, não, mas eu não consigo me conter. Uma pessoa está aqui caminhando, vai e pufo, cai. Antes de ajudar, eu começo a rir. Eu não consigo. Não tem gente que é assim, eu simplesmente não consigo me conter, eu vou rir. É exatamente isso que acontece com o ser humano. Ele é inclinado para o pecado, ele não consegue voltar. Não conseguia. Adão e Eva não tinham como dizer, oh Deus, desculpa aí, a gente fez, mas a gente vai voltar. Não consegue. Não é porque ele não tem forças apenas, é porque agora ele está morto espiritualmente, ele não consegue sequer ter vontade. Sabiam disso, irmãos? Aquele que não está em Cristo não tem sequer vontade de se voltar para Deus. O que é que Deus faz então? Ele entende que só ele poderia resgatar o homem daquele estado. Ele manda o seu próprio filho, o Senhor Jesus, que assume a forma de homem, assume um corpo e vive uma vida exatamente perfeita. Ele não errou em nada, irmãos, em nada. Lembre sempre disso. Leia a Bíblia sempre olhando para isso. Não, irmão, não, pastor, mas quando
Aquela mulher cirofenícia disse assim: Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada. E o Senhor olha para ela e diz assim: olha, eu não vou tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Você não acha que Jesus foi ignorante, não? Ou quando ele entra no templo e expulsa todo mundo do templo que estava vendendo, você não acha que Jesus foi mal educado, não? Você não acha que tem alguma coisa aí meio errada? Não, irmão, não tem. A única coisa ignorante é o nosso entendimento. É só isso. O que eu e você precisamos entender é que Deus não peca. É impossível a Ele pecar, em momento nenhum e de forma alguma. É isso que o Senhor Jesus faz. Ele passa, então, uma vida toda perfeita e sem pecado. Apesar disso, Ele morre. Apesar disso, lembra o que a gente viu, Romanos 6, 23? A morte... Oh, sim, valeu. Fernando me dizendo para eu me conter aqui um pouquinho, fica mais... A morte é o salário, é a consequência do pecado. Por que é que Cristo morre então, se ele não pecou em momento nenhum? Por que ele deveria morrer? Porque na realidade ele está assumindo os nossos pecados. Ele está assumindo o meu erro e o seu erro. Foi para isso que ele veio. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O Senhor Jesus veio para isso, para morrer em nosso lugar. Ele não devia nada, porque ele não pecou, ele não errou. Então ele não deveria morrer. Por que é que ele morre? Porque nós pecamos. A morte dele, na realidade, é ele diante de Deus, assumindo as nossas culpas. Ele está dizendo: olha, Pai, eu não posso morrer, eu não mereço morrer porque eu não pequei. Mas Edward pecou, os irmãos pecaram, eu vou morrer por eles. É isso que ele está fazendo, é isso que Deus faz. Envia o seu Filho para viver uma vida perfeita e morrer por nós, para quitar diante de Deus a dívida do nosso pecado, da nossa falha. Ponto 4. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Não era possível que o Senhor Jesus fosse preso pela morte, porque ele não tinha pecado, ele não tinha errado. E como nós vimos, o salário do pecado é a morte. Paulo escrevendo aos Romanos: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Espera aí um minutinho só, que a bateria do bichinho foi embora. Acho que o meu ali já está carregado, talvez já dê para a gente trocar. Um segundinho só, irmãos. Acho que aqui dá. Fernando, me dê uma mãozinha aqui para a gente trocar esse negócio, por favor. Que esse aqui já disse que vai parar. Acho que tem que desconectar esse, né? Depois eu vou trocar a tela. Será que já está? Tá. Beleza, obrigado. Então, Paulo escrevendo aos Romanos: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, ele morreu para pagar o preço dos nossos pecados. E ressuscitou, irmãos, como prova de que Deus aceitou o seu sacrifício. Se o Senhor Jesus tivesse ficado morto, ele não teria feito o sacrifício que fosse aceitável a Deus. Mas por que a morte não pôde detê-lo? Porque ele não tinha pecado. O salário do pecado é
a morte, mas isso não precisaria acontecer com ele. Então o próprio Deus o ressuscita, deixando claro para todos nós que ele aceitou o sacrifício. Ele aceitou o sacrifício que Cristo fez em meu favor e em seu favor. Ele nos chama a arrepender-nos dos nossos pecados e confiarmos somente em Cristo para sermos perdoados. Uma vez que Cristo já providenciou o aspecto objetivo da nossa salvação, agora depende apenas de mim e de você nos voltarmos para Deus em arrependimento. Aquilo que era necessário ser feito diante de Deus foi feito pelo próprio Cristo. Agora eu e você somos chamados dia após dia a nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos para Ele. Ou seja, aceitarmos o seu sacrifício. Apenas isso, irmãos. Entendermos que foi feito em nosso lugar, que Ele estava morrendo em nosso lugar e que por isso agora nós podemos comparecer diante de Deus. Lucas escreve em Atos, né? Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. É isso que nós podemos fazer agora, por conta do que Cristo fez por nós. É possível que a gente realmente se arrependa e esse arrependimento tenha eficácia verdadeira. Se nos arrependermos dos nossos pecados e confiarmos em Cristo, somos nascidos de novo para uma nova vida, uma vida eterna com Deus. No momento que eu e você nos arrependemos, a vida espiritual surge em nós. Quem está distante de Cristo, irmãos, está morto espiritualmente. Ou seja, ele não tem comunhão com Deus nenhuma. Pelo contrário, diz a Bíblia que sobre ele permanece a ira de Deus. Qualquer pessoa, qualquer. Você pode dizer assim, mas pastor, um grande filantropo, uma pessoa que passou a vida toda gastando o tempo dele, o dinheiro dele, os recursos dele para cuidar de outras pessoas, para atender os pobres, para cuidar dos doentes. Ele passou a vida toda na Cruz Vermelha. Ele fez tudo que você puder imaginar. Nada disso produz salvação. Nada que eu e você possamos fazer. Porque o único sacrifício que é aceitável a Deus é um sacrifício perfeito. E isso, irmãos, nem eu nem você consegue fazer. Nunca. Em momento nenhum. Por que é que o sacrifício de Cristo é aceito diante de Deus para pagar os nossos pecados? Porque foi perfeito. Ele nunca pecou. Não havia outras intenções. Eu e você, nos nossos melhores dias, nos nossos melhores momentos, os nossos melhores atos ainda estão manchados por orgulho, por arrogância, por ira, por prepotência e por 1 milhão de outras coisas. Todos nós somos assim, ninguém consegue escapar disso. A gente não consegue. É por isso que não adianta a gente sequer passar a vida toda ajudando pobres, resgatando animais, cuidando. Não adianta, nada disso serve para a nossa salvação, porque nada disso é perfeito. Nós não temos condições de chegar sequer perto. Mas o sacrifício de Cristo é aceito por Deus. E por isso, se eu e você cremos nele, como diz o próprio Senhor Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que eu e você tenhamos a vida eterna, nós não temos que fazer obras. Nós precisamos crer. O que nós precisamos fazer, irmãos, é apenas crer em Cristo. Não é outra coisa, não é esforço evangelístico, não é preparação de estudos, não é aconselhamento, não é construção de... Tem nada disso, nada disso produz nenhum tipo de salvação. Todas essas obras precisam existir, mas elas só podem existir como uma resposta de gratidão de alguém que não merecia, mas está indo para o céu. Quando eu e você paramos e analisamos a nossa situação, a nossa condição espiritual, quando eu olho para a minha vida e eu digo, rapaz, eu fui chamado ao Evangelho aos 13 anos de idade.
Comecei a estudar teologia no seminário com 29, estou com 49 hoje. Então são 20 anos estudando. Fui ordenado ao ministério em 2003. São quase 17 anos de ministério. E aí eu olho para mim, muitas vezes, e digo, mas tu é um crentinho fraco, viu, brother? Pense num crentinho, viu? Irmãos, é impossível a gente conseguir alcançar o nível de exigência que o próprio Deus estabelece para nós. É simplesmente impossível, por mais que a gente faça, por mais que a gente se esforce. Então, por mais que a gente se perceba pecador, como o próprio Paulo faz, lembram de Paulo escrevendo a Timóteo? Ele diz, eu sei que essa palavra é fiel, é digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual, quem era o principal? Eu, diz ele, eu sou o principal dos pecadores. Era Paulo que estava dizendo. Ele diz, eu sei, essa palavra é digna de aceitação. O Senhor Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Eu sou o principal desses pecadores. Eu sou aquele que mais erra. Se eu e você tivermos um mínimo de consciência, de lucidez, nós nos conhecemos. Sabemos o quanto a gente erra, o quanto a gente falha, o quanto a gente não merece. Apesar disso, a gente sabe exatamente aquilo que o Senhor Jesus disse. Aquele que crê nele não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Por que é que vai ter a vida eterna? Porque a gente merece? Não. Porque ele morreu em nosso lugar. É só isso. Porque ele nos santifica dia após dia. Porque ele está diante de Deus, intercedendo por mim e por você constantemente. O tempo todo, irmãos, o próprio Senhor Jesus está diante de Deus, intercedendo por nós. Quando a gente para no final da noite, antes de dormir, quando a gente deita a cabeça no travesseiro e antes de pegar no sono, a gente começa a pensar como foi o nosso dia e a gente começa a dizer, Senhor, tenha misericórdia. Logo de manhã, quando eu estava saindo, o Senhor viu aquela criatura que me deu uma fechada e a vontade que eu tive de ir lá encher ele de tapa. O Senhor sabe disso. O Senhor sabe o que aconteceu assim. Quando a gente para no decorrer do dia, à noite para pensar no nosso dia, nós vemos o quanto nós erramos, o quanto nós pecamos, mas a gente consegue dormir em paz, porque depois de fazer isso, depois de confessar os nossos pecados a Deus, nós temos certeza que somos perdoados. A gente olha para a gente e diz assim, mas bicho, tu não vale nada não, viu? É sério, não vale nada não. Mas o próprio Cristo morreu por você. O próprio Filho de Deus desceu do céu e morreu por nós. Então nós estamos caminhando para o céu. E a gente consegue deitar e dormir, sabendo que se a gente não acordar no outro dia, aqui, nós estaremos com o Senhor. Não porque a gente mereça de jeito nenhum, a gente sabe quem a gente é. Ou pelo menos deveria saber, né? Mas apenas porque Ele morreu por nós. É só por isso. Só porque o seu sangue foi derramado em nosso favor. Diego, por favor. Bom, pastor, o senhor falou aí agora que é impossível a gente atingir esse nível, esse status que Deus exige, né, de santidade. Eu já até comentei com o senhor que já tiveram vezes que o senhor pregou aí a mensagem e não me deu vontade de voltar mais, né, para a igreja, porque na minha concepção eu não era crente depois da mensagem, né? O que fazer então quando a mensagem, a pregação, ela nos confronta e mostra os nossos erros, e parece que são erros que a gente não consegue vencê-los, e a gente sabendo que a gente não vai chegar nesse nível de exigência que o próprio Deus exige. O que fazer para poder equiparar, harmonizar essa situação? Irmãos, essa pergunta do Diego é muito importante, muito mesmo, porque isso acontece inúmeras vezes conosco. E na realidade, essa aula eu planejei para responder só essa pergunta. Vocês acreditam que a minha intenção é só responder essa pergunta? Quando a gente faz isso, na realidade, a gente só tem essa sensação, às vezes, por orgulho e não por confiança.
É isso que eu queria deixar claro para mim e para você. Quando nós somos confrontados com a santidade de Deus, nós somos humilhados, irmãos. Nós nos sentimos perdidos. A gente tem a impressão que a gente vai cair no inferno na mesma hora. Acho que os irmãos lembram do Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, né, do Jonathan Edwards, o sermão que ele prega. E enquanto ele prega, o mover do Espírito Santo foi tão grande no local que pessoas se agarravam às cadeiras e aos bancos com medo de cair no inferno na mesma hora. É muito famosa essa história do Jonathan Edwards, né? Algumas vezes nós nos sentimos assim, mas se parar aí, nós não conhecemos a Cristo. Quando é que há salvação de verdade? Quando no meio desse desespero, quando a gente pensa que está caindo no inferno, nós olhamos para a mão de Cristo estendida a nós. Nós olhamos para Ele. E o que nós fazemos? Nós a seguramos, e enquanto Ele nos resgata, enquanto Ele nos tira dali, a gente continua a olhar para o inferno e dizer, eu devia estar ali. É ali que eu merecia estar. Mas a mão dele que nos segura, nunca vai nos permitir ir para lá. Nunca. Nunca, irmãos, nunca. Não é porque a gente não mereça. Não é porque a gente não deveria estar lá. É porque Ele morreu por nós. É isso que é o Evangelho. É entender que não é luta. O Evangelho não é luta por santificação. A santificação é algo que acontece porque o Evangelho existe na sua vida e na minha vida. Porque nós já começamos, já aceitamos a Cristo. Ele é o nosso Senhor. E agora a gente todo dia tenta agradecer a Ele nesse esforço. Mas não é essa santificação que deve nos dar a impressão de que nós somos salvos. Algumas vezes as pessoas têm a sensação de que são salvas porque fazem muita coisa. Não, é claro que eu sou salvo. Eu levanto todo dia de manhã e antes de fazer qualquer coisa, eu passo 1 hora com o rosto no pó. Depois eu levanto, passo mais 1 hora lendo a Bíblia. Depois que eu paro de ler, eu passo mais 1 hora meditando. Aí depois eu vou trabalhar. E aí eu ajudo fulano, eu faço isso, eu faço aquilo, eu me desvio de todo mal, eu não cobiço nada, eu respeito as autoridades, tal. E eu volto para casa e agradeço a Deus pelo meu dia. Está vendo que eu sou crente? Não, nada disso. Nada faz eu e você sermos crentes, a não ser o poder de Cristo. Não é o que eu e você fazemos, irmãos. Eu não estou dizendo que a gente não deva fazer isso. Eu não estou dizendo que a gente não deva gastar tempo orando. É isso que a expressão rosto no pó significa, né? É uma expressão antiga, os irmãos se referem à ideia de você estar orando não só de joelhos numa cadeira, mas com o próprio rosto no chão. Nós devemos fazer isso mesmo. Isso é bom, isso alimenta a nossa alma, mas não nos faz mais amados por Deus. Deus não olha para a gente e diz assim, rapaz, eu gosto mais de Joel. Joel não perde um trabalho na igreja. Se você abrir a porta da igreja, lá na frente, pode dizer assim, Joel, que ele vai responder de algum lugar, porque ele está sempre lá. Aí eu gosto muito dele. Não gosto muito de fulano não, nunca vai lá, só vai na ceia. 1 vez por mês ele vai lá participar da ceia. Irmãos, não tem nada a ver com isso. Salvação não tem nada a ver com o que eu e você façamos antes de aceitar a Cristo ou depois de aceitar a Cristo. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz assim, vocês começaram tão bem, vocês começaram pela fé, vocês ouviram o Evangelho, vocês entenderam que Cristo morreu por vocês, mas aí um grupo de judaizantes começou a chegar na igreja, algumas pessoas começaram a chegar na igreja e disseram, não, é verdade, é preciso da fé em Cristo, mas você tem que ser circuncidado também, você tem que fazer esse sacrifício, você tem que fazer aquilo. Seria como hoje dizer assim, olha, tá certo, você já aceitou a Cristo no seu coração, você conhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, mas não é preciso só isso. Você precisa também dar dízimo, você precisa ajudar fulano, você precisa orar, você precisa ir para a igreja. Não para ser salvo, irmãos. Não para ser salvo. Você é salvo e ponto. E acabou. Você não precisa fazer nada mais. Sabe o que é nada e exatamente nada para ser salvo? O ladrão que está pregado na cruz com Cristo nunca fez seminário. Nunca. A única oração que ele fez foi, Senhor, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu reino.
Foi a única oração que ele fez. Nunca leu a Bíblia toda, nunca leu Mark Dever, Tim Keller, ou qualquer um cara. Nada, ele não fez nada disso. A única coisa que ele faz é confiar em Cristo como seu Salvador. Ele está na mesma condição ali, vendo o Senhor Jesus ser crucificado. E ele diz: Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino, lembre-se de mim. Ele viu aquele homem que estava pregado na cruz como uma pessoa diferente dele. Ele estava ali porque ele era um ladrão, um salteador. Ele merecia estar ali. Mas ele olhou para aquele homem que estava ao lado dele e viu nele o Filho de Deus. A resposta àquilo que ele precisava. E ele ora: Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino, lembre-se de mim. E o Senhor Jesus, que conhece o coração, porque talvez eu e você pudéssemos até dizer assim: e será que ele disse isso de verdade? Eu não conheço o coração de ninguém, mas o próprio Cristo que conhece, olhou para aquele homem e disse: vai ser hoje. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Entendam, irmãos, eu e você não precisamos fazer nada, e exatamente nada, para sermos salvos. Nada. Apenas o Evangelho de Cristo pode produzir isso em nossa vida. Jonas 2,9, decorem esse versículo. A salvação pertence ao Senhor. É ao Senhor que pertence, não é a mim, não é a você. A salvação pertence só a Deus e não há nada que a gente possa fazer, nem antes e nem depois. Nada, nada. Sabe o que é nada? Talvez você possa dizer assim: mas pastor, e toda a vida cristã? E o tempo todinho que o senhor fica aqui dizendo que nós precisamos congregar, que nós precisamos orar, que nós precisamos ler a Bíblia? Porque isso faz parte da nossa vida como família de Cristo. Não é para entrar na família de Cristo. Eu não estou dizendo que você congregue, que você leia a Bíblia, que você ore para se tornar um membro da família de Cristo. Eu estou dizendo que você faça isso porque você já é da família de Cristo. A família de Cristo se comporta assim. No dia do Senhor, eles abrem mão dos seus prazeres, abrem mão daquilo que gostariam de fazer e vêm se reunir com o povo de Deus, ouvir a palavra, cultuar ao Senhor. É assim que a família de Deus... Vitor, você pega o microfone para a irmã Vera, por favor. Então, vejam, a gente só está dizendo isso, irmãos, para deixar claro que como membro da família de Cristo, nós vivemos como um membro da família de Cristo, mas não é para se tornar. Nunca imagine que Deus vai amar mais você pelo que você faz. Não tem como você ser mais amado do que o que você já é, porque eu e você somos amados em Cristo. Em Cristo, não é nada, exatamente nada que eu e você façamos. A gente ouve um sermão, a gente lê um texto. Eu passei a semana lendo o Igreja Centrada do Tim Keller. E, irmãos, pense numa leitura difícil. Não é difícil porque tem palavras complicadas. Não é difícil porque o texto é muito rebuscado. É difícil porque o texto me confronta com as minhas próprias falhas. E eu tenho que parar em algum momento para engolir, pensar um pouquinho e dizer: vamos seguir. Quando isso acontece com a gente não entra em desespero, a gente olha para a cruz. É isso que eu queria dizer a você, entendeu, Diego? A gente não se desespera, a gente olha para a cruz. É isso que é fé. A gente se perceber perdido, se perceber imerecedor, mas olhar para o Senhor e fazer exatamente como o ladrão na cruz: Senhor, lembre-se de mim. Eu sou um ladrão miserável. Eu estou aqui porque mereço mesmo. Mas lembre-se de mim. É isso que a gente faz. E aí a gente se volta para Ele. E Ele, por sua graça e misericórdia, nos salva. O sentimento de não merecer permanece. Porque a gente não merece, irmãos. Não merece. Por mais que a gente faça, a gente não merece. Mas Ele merece. O texto de Isaías 53 diz que eu e você somos o presente que o próprio Deus dá a Cristo pelo penoso trabalho de sua alma. É isso que acontece. Cristo morre na cruz e nós somos o presente de Deus a Ele. A gente não merece, mas Cristo merece. E Ele recebe de Deus a mim e a você. Por isso a gente não se desespera. A gente olha para Ele. Irmã Vera. Pronto. É essa resposta que, em outras palavras, eu ia dar. Como consequência desse amor que Deus já me
me deu, né, através da sua vida, quando eu aceito a Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Então eu aceito de coração, e o Espírito dele, o Espírito Santo de Deus, testifica ao meu espírito toda vez que eu, né, saio um pouquinho da reta, de olhar para a cruz de Cristo, para Jesus. Então o Espírito Santo de Deus, ele testifica ao meu espírito. E aí, como consequência disso, eu vou dar o meu amor, eu vou fazer o meu serviço, os dons que ele mesmo é que me deu, toda a disposição, a alegria. Como nós falamos ontem na reunião de mulheres, a gente faz as coisas para o Senhor, não como um peso, não com medo, como o Senhor falou, do inferno. Mas a gente faz com gratidão, com amor, com prazer. Então, se eu amo a Deus de verdade, porque Deus já me amou primeiro, então agora eu quero fazer as coisas para agradar, como alguém que me ama. Eu faço porque eu amo, porque o outro já me amou, e eu quero agradá-lo. Então a nossa vida cristã, o evangelho, que é boas novas, que é mudança sempre de vida, mudança sempre de atitude, de ação. Então esse evangelho, ele me traz isso, ele me dá isso quando eu aceito verdadeiramente a essa ação de Deus na minha vida. Amém. E aí eu vou passar também a fazer, a continuar, ou dar continuidade ao trabalho que ele iniciou aqui na terra, de evangelização. Aí é quando o Senhor falou cuidar dos pobres, cuidar das viúvas, cuidar disso, fazer a vontade de Deus, não é? Não criticando os outros, amando, enfim, todos os frutos do Espírito. Isso é um exercício, deve ser, né, um exercício diário que eu faço, e que todos nós que aceitamos Jesus, que vivemos buscando essa santidade de vida, caminhando para o céu, devemos fazer. Então, é um exercício. É como o atleta, que a gente fala muito aqui, né? Que o atleta, ele tem que fazer aquele exercício diário, porque senão ele perde, não é? Então, eu também tenho uma carreira para seguir, que é a carreira que Paulo falou, né? Combati o bom combate, guardei a fé, né? Acabei a carreira e guardei a fé. Acabei a carreira e guardei a fé. Então, eu, como aceito, nessa evangelização, no Evangelho de Jesus, me dá essa condição de eu não parar. Porque se eu parar... Olha, gente, a gente viu uma pessoa, encontramos uma pessoa há uns 15 ou 3 semanas atrás, que ele é filho de crente, já aceitou, tinha aceitado uma vez, né? Vamos supor assim, a vida toda, é presbiteriano, mas está preso a cachaça. Todo tipo da cachaça mesmo, da pior espécie, ele está... pior espécie, né? Da pior espécie. Então, ele dizia os nomes, conversando com a gente. Mas, ele conhece a Bíblia. E sabe o que ele disse? Ele estava meio louco, né? De cachaça. Mas, no final, ele disse, não, eu sei que eu sou salvo, e que no finalzinho da minha vida, Deus vai me salvar. Quer dizer, já estou salvo, mas Deus vai me segurar. Sim. Ele não vai deixar que eu caia no inferno, não. Na concepção dele, ele tem isso aí. Irmã Vera, tem 50 anos, olha, um homem e não dá para a gente julgar a salvação de ninguém, irmãos. Não dá. Eu sei que... Eu sei disso. Obrigado, irmã Vera. Eu sei que salvos pecam. Eu sei disso. E a gente não é autorizado pela Bíblia a dizer... que tem um maiorzinho aqui, deixa eu ver, esse de cá. Pronto. Eu sei que pela atuação do Espírito Santo, nós somos santificados dia após dia. Mas o meu tópico aqui, realmente hoje, irmãos, é tentar lembrar a cada um de nós que não há nada que a gente possa fazer para ser salvo. Nada. A gente, quando
está servindo a Deus, inúmeras vezes a gente acaba, até inconscientemente, fazendo isso, sabe? Se dedicando mais ou tentando fazer as coisas mais certas, para que a gente seja de alguma forma mais aceito diante de Deus. Não dá, irmãos, não dá. Todo o meu esforço, todo o seu esforço não é suficiente para isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui, em 10 minutinhos, tratar só desse tópico para a gente terminar hoje. O que não é evangelização? Qualquer coisa que não seja isso que nós acabamos de comentar. Deixa eu tentar esclarecer um pouquinho melhor. Não é imposição. Quando você, de alguma forma, pressiona alguém a viver as regras que você impôs. Não há imposição que possa produzir salvação. Não há. A salvação é operada por Deus no coração das pessoas. Aí você diz assim, pastor, então quer dizer que eu não devo trazer meu filho à igreja? É diferente. É diferente. Enquanto ele está sob a sua guarda, enquanto ele é criança, enquanto você pode fazer isso, é responsabilidade sua. É responsabilidade sua trazê-lo à casa do Senhor. É responsabilidade sua evangelizá-lo. É isso, inclusive, que você se compromete a fazer diante da igreja quando apresenta seus filhos ao batismo. Você está se comprometendo diante da igreja em orar com eles, em trazê-los à casa do Senhor, em protegê-los de toda e qualquer forma. Isso é diferente de impor. É completamente diferente. O que não é evangelismo, irmãos? Um testemunho pessoal. Às vezes a gente conversa com alguém e fala sobre aquilo que Deus fez em nossa vida. Olha, eu era uma pessoa assim, mas agora eu sou uma pessoa dessa forma. Isso é ruim? Não. Isso é muito bom. Mas eu contando quem eu era e contando quem eu sou, aponta para Cristo, faz a pessoa entender que ela é uma pecadora e que ela precisa desesperadamente de Cristo, que se ela não conhecer a Cristo, ela está perdida eternamente. O testemunho pessoal deve ser dado, e é uma bênção. Mas lembre, a pessoa precisa ouvir o Evangelho. Ela precisa entender que ela foi criada em retidão, que ela pecou, ela peca ainda hoje, que o pecado gera morte. Se ela não se voltar para Cristo, ela vai se perder eternamente. É isso que ela precisa ouvir. Eu não estou dizendo que você não deva dar seu testemunho. Eu só estou dizendo que não pare aí. Não pare aí. Esclareça para essa pessoa o que é que realmente ela precisa. Evangelismo não é ação social e envolvimento público. Provérbios 31:8 tem uma orientação para a gente. Abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os desamparados. Precisamos fazer isso mesmo, irmãos. Precisamos, aquilo que estiver ao nosso alcance, precisamos ajudar, socorrer, amparar a quem quer que seja. Mas isso não é o Evangelho. Não é. Quando você escolhe uma família para ajudar, é uma família que o pai, a mãe estão desempregados, eles têm 2 filhos e têm passado uma situação muito difícil, e você resolve ajudar, comprar alimento, pagar água, pagar luz, ajudá-los de alguma forma. Isso é uma bênção, mas isso não é o Evangelho. Eu não estou dizendo que não deixe de fazer. O que eu estou dizendo é, não pare aí. Não pague apenas a conta de água, de energia. Não leve apenas comida. Leve o Evangelho. Converse com essas pessoas. Fale do Evangelho para elas. Fale para elas que se elas continuarem no caminho que estão, elas vão se perder eternamente. Porque elas estão distante de Deus agora e vão ficar assim a vida toda, num lugar que a Bíblia chama de inferno. É preciso deixar isso claro para ela, porque senão você vai alimentar o corpo dela, você vai pagar a conta de energia e ela vai para o inferno do mesmo jeito. Ação social não é o Evangelho. A defesa do Evangelho também não é o Evangelho. Algumas pessoas, irmãos, gostam do debate, né? Gostam mesmo do debate. Eu não sou afeito a discussões, não, mas não estou dizendo que é errado. Não é o meu jeito, eu não gosto de estar debatendo quem está certo nisso, quem está certo daquilo. A Bíblia, inclusive, nos orienta que nós devemos estar preparados, né, diz aí Pedro, devemos estar preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da nossa esperança. Então, quando alguém nos pergunta por que é que nós cremos, nós precisamos estar preparados para dizer isso,
Quando alguém pergunta a gente por que é que nós batizamos crianças, por que é que nós fazemos a ceia, por que é que o nosso culto é dessa ou daquela forma, nós precisamos estar preparados para responder a isso. Quando alguém do nosso trabalho chega e diz assim: por que é que você dá dinheiro para o pastor da sua igreja? Nós precisamos estar preparados para responder a essas coisas, mas isso não é o Evangelho. Depois de você defender por que é que nós batizamos crianças, depois que você defender por que é que você dizima, por que é que você congrega, por que é que você faz tudo isso, a pessoa só tem informação. Ela ainda não sabe que ela está indo para o inferno. Ela ainda não sabe e não se percebe uma pecadora. Ela ainda não acredita que ela ofende a Deus com tudo o que ela faz. Então sim, nós devemos defender a verdade. Devemos conhecer e estar preparados. Mas precisamos dizer a essa pessoa que muito mais do que entender o que é dízimo, o que é ceia, o que é batismo, o que é congregar, o que é soteriologia e todas essas coisas, muito mais do que isso, ela precisa entender que ela está distante de Deus e que só há um caminho para ela voltar. E esse caminho não é teologia, não é conhecer teologia, esse caminho é conhecer a Cristo. É preciso deixar isso claro para ela, é preciso deixar isso claro para a gente, irmãos. Porque algumas vezes a gente tem a impressão que é salvo porque sabe teologia. A gente tem a impressão de que é salvo porque a gente já leu não sei quantos livros, porque a gente conhece a Bíblia de capa a capa, porque a gente é capaz de pregar, de fazer sermões, de dar estudo. Nada disso salva. O que salva é o Evangelho do Senhor Jesus. É confiar nele, é saber que por mais que a gente pregue, estude e conheça, nada disso é suficiente para nos levar para o céu, a não ser o que ele fez na cruz por nós. Os resultados da evangelização não é evangelização, não é o próprio evangelho. Porque nós somos para... que é que o negocinho aqui viu? Ah, sim, é porque parou ali e parou aqui também. Deixa eu... Isso é Paulo escrevendo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 15 e 16. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Isso é Paulo escrevendo e dizendo: irmãos, o nosso testemunho e a nossa vida vai causar efeito diferente nas pessoas. Aqueles que não conhecem a Cristo terão o seu coração cada dia mais endurecido. Será que vai agora? Não, ele está indo, é porque está oscilando mesmo. Às vezes a rede cai e ele fica assim. Mas já está terminando já. Obrigado, viu? Então, irmãos, a nossa vida causa efeitos diferentes na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Aqueles que não conhecem a Cristo, cada vez mais têm o seu coração endurecido pela nossa fé, pelo nosso comportamento. À medida que eu e você tentamos servir a Cristo, algumas pessoas se ofendem com isso. E é interessante que, às vezes, até pessoas na igreja, se ofendem e dizem assim: você quer ser mais santo do que os outros? E você quer ser mais isso, ou quer ser mais aquilo? Paulo diz que vai haver cheiro de morte para aqueles que têm o coração endurecido por conta daquilo que vem, e vai haver resposta, ou cheiro de vida, para aqueles que são de Cristo. Algumas vezes nós vemos irmãos servindo a Deus em gratidão por aquilo que Deus fez, e nós somos desafiados a isso. Quem de nós, irmãos, nunca foi desafiado pelo serviço que outros prestam a Cristo? E a gente para e diz assim: poxa, eu podia fazer um pouquinho mais também. Eu podia me esforçar um pouco mais. Quem de nós não é desafiado por isso, Porque nós somos crentes, porque nós conhecemos a Cristo. Quem não conhece a Cristo, cada dia mais o que ele vê, quando ele vê, por exemplo, alguém servindo, a única coisa que ele pensa é: faz isso porque é desocupado.
Faz isso porque tem tempo. Faz isso porque quer. Eu não sou obrigado a fazer nada. É assim que pensa. Isso gente dentro da igreja. Olha para uma pessoa que serve e se sente motivado a fazer. Outro olha e diz, faz porque quer. Ninguém mandou fazer. Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho a minha vida para dar conta. Eu não tenho tempo para estar fazendo essas coisas não. Ele que tem, que faça. Essas coisas, irmãos, são apenas o resultado do evangelho na nossa vida. Mas não são o evangelho. Nós precisamos falar mesmo o evangelho, deixar claro, para mim e para você também. E é isso que é com essa informação que eu queria terminar. Fale o evangelho para você também. Constantemente lembre a você que você precisa da graça de Cristo, que você precisa se voltar para Ele constantemente, que é só Ele que pode lhe salvar, que é só Ele que pode mudar o seu coração. Não é apenas esforço, não é o que eu e você possamos fazer para estar nele. Pregue o evangelho para você constantemente e pregue para outras pessoas. Agora lembre, o evangelho não é ação social, o evangelho não é testemunho, não é apologético, não é nada disso. O evangelho é entender que nós somos pecadores, nós não merecemos ir para o céu, mas o Senhor Jesus morreu por nós, ressuscitou por nós, para perdoar os nossos pecados. E por causa disso, se eu e você confiarmos no que Ele fez, nós estaremos eternamente com Ele no céu. Não porque merecemos, mas pelo que Ele fez. Se eu e você rejeitamos a sua obra na cruz em nosso favor, estaremos perdidos eternamente. Estaremos no inferno eternamente. É o que diz a Bíblia. E isso é o Evangelho. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor nos ampare, nos dê a sua graça. Continue a cuidar do nosso coração e nos ajudar a viver para o louvor do seu nome, né? É o que nós realmente precisamos. Vamos orar, irmãos. Wellington, você ora por nós, por favor. Amado Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque Jesus é a palavra viva, encarnada, que se revelou a nós através da ação poderosa do Teu Santo Espírito. Este mesmo Espírito que nos convenceu, ó Deus, da justiça de Deus, do nosso pecado, e nos conduziu a um genuíno arrependimento. Ó Deus, muito obrigado pela obra do Teu Filho. Muito obrigado pelo privilégio, ó Deus, de fazermos parte, ó Deus, do Teu rebanho, do Teu povo. E dá-nos, ó Deus, que tenhamos a consciência que este Evangelho que nós acabamos de estudar hoje pela manhã, ele deve ser anunciado através da nossa boca, através do nosso agir. Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos o Evangelho aberto diante daqueles que nos cercam, Pai, a começar em nossa casa. Deus, nos ajuda a glorificar o Teu nome através da nossa vida. Que o Senhor Jesus seja anunciado a alto e bom som. E que nós possamos ser canal de bênção, ó Deus, instrumento nas Tuas mãos para alcançar os Teus eleitos aqui na face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe vocês. Até a noite.